Olá, seja bem-vindo ao podcast da Empresa Viva. Hoje, com uma convidada muito especial, nós falaremos sobre comportamento humano dentro das empresas. Sabe aquele funcionário que era muito bom quando foi contratado e agora, de repente, não está entregando mais nada? Pode ter vários motivos, mas um deles pode ser a depressão. Então, trouxemos uma especialista para falar sobre isso. Se trata da doutora Ingrid de Borja Silva, que é psicóloga formada pela UniOeste em 2013, especializada em gestão de pessoas pela Toledo de Prudente, Centro Universitário, pós-graduada em Sexualidade Humana pela CBI of Miami e consultora de RH em todos os subsistemas de gestão de pessoas para empresas de pequeno e médio porte. Psicóloga clínica que atende desde 2019. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E Ingrid, o que acontece? Os administradores buscam formas de controlar os seus recursos. E é óbvio que tem muitos recursos que não são tão controláveis assim. Precisam ser identificados e muitas vezes buscar uma ajuda externa para que se possa resolver. Então, o funcionário pode estar desmotivado, sim, por uma questão estrutural, por uma questão salarial, por falta de treinamento, por falta de atenção. Então, existem várias questões que levam um funcionário a não produzir aquilo que se espera. Contudo, quando se tratar de um quadro de depressão, que, segundo a OMS, é a doença do século, é diferente, né? Os recursos que nós conhecemos, que nós trabalhamos na administração para tratar a motivação humana, já não são os mesmos se um funcionário estiver deprimido, se um superintendente, um coordenador, supervisor ou diretor ou até o dono da empresa estiver com depressão. O que você fala para a gente nesse sentido? Então, Walter, na verdade, os dados da OMS, eles estão até desatualizados no sentido da pós-pandemia, né? Então, se estimava antes que 10% da população tinha algum tipo de transtorno psiquiátrico. Hoje a gente pode falar aí talvez em 20% ou mais. Até porque nessa área tem muita subnotificação. Muitas pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico que não procuram ajuda médica. Então, aí não tem como quantificar essas pessoas. Então, vamos dizer aí que 20% da população tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. Entre eles, os mais, prevalentes na população são a depressão e a ansiedade. Então, geralmente, a pessoa ela inicia com sintomas de ansiedade. Então, sudorese, taquicardia, aquele sentimento de que tem muita coisa para fazer, sempre pensando no futuro e nunca no momento presente. E depois isso evolui para um sentimento de depressão, que é a tristeza, a incapacidade de realizar as coisas. Então, dentro do ambiente empresarial, a gente tem que pensar o seguinte: trabalhar com qualidade de vida no trabalho não é um custo, é um investimento. E tem um dado interessante que você colocou, para mim soa muitas vezes como novidade, né? Então, de uma ansiedade, ou seja, de algo que pode começar brando, leve, pode piorar e chegar a uma depressão. Então, uma pessoa ansiosa, que é ansiosa hoje, pode ter que enfrentar a depressão futuramente? Pode acontecer esse tipo de situação? Pode acontecer. Tanto é que quando você vai tomar uma medicação para depressão ou para ansiedade, você percebe que, se você for ler bula, essas coisas, se tiver curiosidade... É bom não ler, né? É bom nem ler. Que são medicações antidepressivas. Então, tanto a medicação para ansiedade quanto a medicação para depressão são parecidas. Por quê? Porque antes de deprimir, geralmente você tem esse sentimento de ansiedade porque você não está dando conta. Então, você começa a ficar ansioso, né? Sentindo que tá demais, ou que você não tem habilidade para aquilo. E aí, ela decai para esse sentimento de depressão. Existem pessoas que vão direto para depressão? Existem. A gente tá falando de pessoas... Pessoas complexas. Pessoas são organismos complexos. Mas, geralmente, a pessoa tem uma passadinha
nem que seja mínimo, por esse sentimento de ansiedade. Então, esse sentimento de não pensar no que eu tenho que fazer hoje, sempre estar pensando no depois, sempre estar, né, no futuro. Então, a gente fala que, né, para o público leigo aí, que a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Então, quando você fica muito pensando no futuro, no que eu tenho que fazer amanhã ou depois de amanhã, você não faz o agora, você está ansioso. Quando você fica remoendo as coisas que você não deu conta de fazer ou que você fez errado. Sim. E você... Que não tem mais o que fazer, né? Que já passou. Você deprime. Pode vir a depressão e não é uma regra, né? É algo que dá uma direção. Exatamente. O filme que tá agora em cartaz, o Divertidamente 2... Eu vi um corte de um psicólogo falando o seguinte, complementando o que estava no filme, né? Sobre o personagem da ansiedade. Ele fez um corte rápido, eu não peguei completo, mas ele deixava claro assim, a ansiedade, ela é um excesso, é uma agitação, né? É uma agitação e pode levar a um excesso de medo. Seria nesse sentido? Na verdade, tem um corte que eu vi também. Eu não consegui assistir o Divertidamente 2, assisti só o primeiro. E as filas para assistir. Né? Então, eu tô me organizando para conseguir ir. Mas a ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. E ela tem uma função. A função dela é não deixar que o ser humano se exponha a tanto risco. Então, a ansiedade, num tanto esperado, ela é boa para o ser humano. Quando ela se junta com o medo, que também é uma outra emoção primária, a gente vai estar falando da depressão. Então, tem alguma cena... que eu vi também corte, que eu não assisti o filme, de que o medo chega para a ansiedade e fala que eles trabalham juntos, né? Então, é um filme infantil, mas muito legal para que os adultos assistam. Trazem muito insights. Não sei quem é o diretor, quem que... né? Não fui estudar a fundo, mas assim, é alguém que teve muita criatividade de trazer isso para o público infantil, falando sobre as emoções de uma forma que a criança se diverte e o adulto pode levar algo para sua vida. Com certeza. E nós temos uma coluna na Jovem Pan com outros colegas extremamente queridos nossos aqui do marketing, que fizeram o Fábio Rabelo e a Priscila Guidini, que mostraram como que está sendo divulgado o Divertidamente 2 agora, que teve um efeito tipo da Barbie. E está trazendo exatamente a discussão sobre as emoções humanas, sobre o entendimento, o autoentendimento dessas, inclusive, dependendo do lançamento, segundo eles mesmo na coluna que eu assisti, a palestra sobre emoções, para entender quais são, como elas funcionam. Cada uma tem a sua importância. Então, a pessoa deprimida, ela fica triste, mas a tristeza, ela faz parte do ser humano, e ela tem a função, como a ansiedade, como o medo, todas fazem. A questão é quando há um desequilíbrio, né, doutora? Exatamente. Então, assim, como que se diagnostica uma depressão? Então, existem critérios diagnósticos. A gente segue hoje o DSM-5, que é um manual aí de transtornos psiquiátricos, e lá ele tem alguns critérios que a pessoa precisa atender. Porque ela pode achar que está deprimida e está passando por uma tristeza prolongada. Então, assim, esse diagnóstico de depressão é um diagnóstico médico que precisa ser dado por um psiquiatra, geralmente em conjunto com um psicólogo. Então, são profissionais que trabalham muito juntos, né? Então, geralmente, a pessoa vem pela via da psicologia. Porque existe um preconceito sobre você fazer um tratamento psiquiátrico. Então, geralmente, a pessoa vem para nós, psicólogos, a gente fala, olha, você tem muitos sintomas aí depressivos e a gente não pode te ajudar de forma medicamentosa, porque isso é uma questão médica. Então, eu preciso que você procure um psiquiatra. Geralmente, a gente tem alguns psiquiatras que a gente trabalha junto, a gente oferece, mas assim, a pessoa pode procurar o psiquiatra que ela quiser, desde que ela se trate, busque esse atendimento. Então, geralmente, o psiquiatra vai fazer uma anamnese, vai fazer perguntas sobre a vida da pessoa, porque a depressão ela é um diagnóstico totalmente clínico. Não existe um aparelho, uma tomografia, um exame de imagem que mostra se a pessoa está depressiva ou não. Então, a pessoa ela tem que ser muito clara
quando ela vai fazer essa anamnese com um psiquiatra. Que é um diagnóstico, né? Exatamente. Um diagnóstico e é feito na clínica através de observação, através de conversa, através do feedback que o cliente entrega para vocês. Então, da mesma forma que eu não posso lá pedir um raio-x, se eu olhar o raio-x de uma pessoa com depressão e outra que não tenha depressão, tu não vai ver diferença. Os médicos verão diferença, é isso, né? Isso, exatamente. Aí, para a gente passar isso para o ambiente de trabalho, né, geralmente o gestor ou o departamento de recursos humanos, o que ele vai identificar nesse colaborador? A primeira coisa é a diminuição da produtividade. Então, a pessoa que tinha uma produtividade estável ali, né, tinha uma entrega, ela começa a diminuir essa entrega. Então, esse é o primeiro sinal dentro de uma empresa. Depois disso, a pessoa, ela vai, se ela era comunicativa, ela vai ficar mais quieta. Se ela era uma pessoa que andava em grupos, ela vai se isolar. E aí, geralmente, as pessoas entendem que isso é passageiro, que talvez a pessoa tenha um problema no ambiente familiar, algo nesse sentido. Então, isso vai se prolongar. Você percebe que a pessoa não retorna ao convívio social. Se a empresa tem uma política de fazer confraternizações ou happy hour, essa pessoa sempre dá uma desculpa e não vai. Ou se ela vai, ela fica muito na dela, não, né, participa com as outras pessoas. A pessoa tende também a apresentar um certo... ela pode começar a apresentar atestados médicos, né? Então, não um atestado de depressão, mas um atestado de insônia. A pessoa vai lá, doa sangue. Sim. Aqueles tipos de atestado que, quando a pessoa está bem, ela consegue trabalhar. Ela tem direito ao atestado médico, mas ela prefere não utilizar esse direito e trabalhar, né? Mesmo produzindo menos. Ela consegue... Quando a pessoa ela tem uma doença orgânica, ela consegue externalizar o que ela tem. Falar, hoje eu não tô muito bem porque eu tive uma diarreia. Meu estômago tá legal, minha cabeça tá doendo. Agora, quando a pessoa ela tem depressão, ela não consegue externalizar. Então, isso é até algo pro gestor, pro pessoal de RH ou até o proprietário da empresa, dependendo do porte, para ele se atentar que isso são indícios de que a pessoa não tá bem. E é uma doença invisível, de certa forma. Aí no podcast anterior nós tivemos o Gustavo Guedes, que escreveu o livro Onde Há Vazio e Há Fogo, relatando o tratamento que ele passou, a forma com que ele vem se relacionando com a depressão, qual foi a importância do psicólogo, o tratamento que ele faz, as mudanças de hábito e como ele já deu a volta por cima disso aí. E tem um capítulo no livro dele que fala sobre o sentimento de culpa, porque quando a pessoa tem conhecimento, tem que procurar quem estudou para isso. São os psiquiatras, são os psicólogos, não são pessoas que tratam loucos, igual dizem por aí. Trata as pessoas para não ficarem, para não adoecerem, para ter qualidade de vida. É uma outra pegada. Então, há um tabu ainda em relação a procurar esses profissionais. Mas o olhar de vocês estão extremamente treinados para entender os sinais. E porque para quem não tem essa leitura... De repente, o empresário, o coordenador, o diretor da empresa tem um funcionário, ou eles próprios, né, não tem uma leitura, muitas vezes se culpa. Da forma que o Gustavo colocou no livro, eu achei bem interessante. Às vezes você fala, poxa, por que eu não tô me sentindo para baixo, sem energia, sem vontade, se eu não tenho motivo? Se eu tenho um emprego, se eu tenho uma casa, se eu tenho minha família... E isso, na verdade, pode ser um sinal, um começo de depressão, que deve ser tratado, e se não for tratado, pode piorar bastante, né, doutor? Exatamente. É assim, pra gente pensar, a gente tem dois tipos de depressão. A depressão que tem uma causa química, orgânica, então a pessoa não necessariamente tem que estar passando por um momento difícil na vida, que é a depressão onde a pessoa se sente mais culpada, porque ela fala, nossa, eu tenho tudo, eu tenho um casamento, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho família, e por que eu não me sinto bem? Então a gente vai pensar numa depressão química, onde a pessoa aí tem uma baixa de serotonina, né, que é o hormônio responsável, então ela tem esse tipo de depressão. E existe a pessoa que passa por um momento difícil na vida, teve um trauma, uma perda, um luto, e aí disso a pessoa desencadeia uma depressão. Então, esse tipo de depressão, que não é a química, que ela tem uma causa aí no dia a dia, aconteceu algo, é mais fácil de ser diagnosticada. Por quê? A pessoa ela vem para o consultório, ela vem na clínica, tendo um motivo.
Então ela fala, olha, eu perdi meu pai há 6 meses, Uma separação, eu tive uma separação, perdi meu emprego. Então essa pessoa, ela não se sente tão culpada porque ela tem uma causa no dia a dia, né, que leva à depressão. Já a pessoa que tem um distúrbio químico, a vida dela tá tudo certo e mesmo assim ela não consegue sentir essa sensação de alegria, de bem-estar. Então, geralmente, são essas pessoas que se sentem mais culpadas e são essas pessoas que demoram mais para procurar um atendimento. Porque ela não identifica no dia a dia dela algo que possa levar ela a ser depressiva. Então, ela se sente uma pessoa que não é grata pela vida. Então, ela tem tudo e não é grato. E não é assim que funciona. Então, ela tem, né, um desarranjo químico. O tratamento de ambas é o mesmo. Você vai tomar medicação, vai fazer psicoterapia e o tratamento é o mesmo. Porém, a forma como a pessoa procura ou não o serviço de psicologia ou o serviço de psiquiatria que é diferente. Então, geralmente, quem tem algo na vida acontecendo, procura mais rápido. Quem tem uma depressão química, uma baixa química no cérebro, demora mais. Então, nós podemos concluir que muito do que a pessoa que tende à depressão e também quem tem que lidar com a pessoa com depressão, muito dos problemas está ligado à falta de informação. Porque tanto a pessoa que tem a depressão e a química, a serotonina que baixou, etc., se sente culpada, não precisa se sentir culpado, não, faz parte do processo e, o mais importante, dá para sair disso. E do outro lado, quem tem que lidar com o deprimido, com a pessoa que está deprimindo, muitas vezes é frescura, tá faltando nem os antigos falam, né? Uma enxada para carpir um quintal, vai lavar uma louça. Então é muito mal compreendido esses sintomas no começo, você não acha? Sim, a gente chama isso de psicofobia, que é o quê? O medo de ir num psicólogo, o medo de ir num psiquiatra. Então, assim, as pessoas elas vão procurar várias causas. Então, é falta de Deus, vai procurar uma religiosidade. É falta de louça para lavar, começa a fazer atividades. E assim... ter uma atividade de prazer, fazer uma atividade física, né, ter uma boa alimentação, tudo isso contribui para que a pessoa tenha uma melhora. Porém, quando ela chega de fato a um quadro de depressão, ela precisa de psicoterapia e precisa, né, da medicação. Existem algumas pessoas, né, e isso vai do perfil de cada um, que ela tem uma resiliência que ela consegue só com a psicoterapia sair de um quadro depressivo, quando ela procura logo no início, quando ela consegue, né, fazer o que o psicólogo está orientando, que é aquele básico: água, sono, alimentação, atividade física. Então, assim, é o que também o psiquiatra vai propor, porém, ele, por ser médico, ele vai propor a medicação. Então, existem pessoas que... Então, o psiquiatra e o psicólogo, eles têm que ter muito uma parceria nesse sentido. Por quê? O psiquiatra não pode pegar o cliente, o paciente só para si e querer tratar só com medicação. E o psicólogo, em contrapartida, também não pode pegar o paciente só para si e querer tratar só com psicoterapia. Então, o tratamento ouro, né, dentro da abordagem é o tratamento de psicólogo mais psiquiatra. E o paciente colaborando, se alimentando bem, procurando dormir bem, fazendo atividades, né? Exatamente. Senão, nós podemos pensar, então, sobre duas iniciativas para o nosso podcast, para quem está ouvindo sobre isso. Nós estamos falando sobre produtividade dentro da empresa. Então, é uma primeira iniciativa para o funcionário. De repente, está sentindo sintomas, está ouvindo a gente agora, o que pode fazer? E também para o coordenador, para o diretor ou para o proprietário da empresa que acompanha, vê que o funcionário caiu, ele já não está participando das atividades sociais da empresa, já está dando desculpa para não ir na empresa. O que ele pode fazer? Então, nós poderíamos dar essas duas vertentes, né? Para quem está sentindo sintomas e quer tomar alguma providência, e para o empresário que lidera, o líder dessas pessoas, o que eles devem fazer. Tá, vamos pensar primeiro pelo lado do colaborador. Isso. Porque, assim, é a pessoa que de fato está sofrendo, é a pessoa que de fato está se culpando, e é a pessoa que não vê uma possibilidade de melhoria sozinha.
Então, essa pessoa, ela precisa procurar ajuda especializada. Então, via psicologia ou via psiquiatria. Ah, Ingrid, tem alguma profissional que é melhor buscar primeiro? Não, o importante é buscar ajuda. Então, se você for, só que você tem que ter a consciência de que você vai precisar dos dois. Então, tem pessoas que se sentem mais confortáveis de procurar um psicólogo primeiro e tem pessoas que se sentem mais confortáveis de procurar um psiquiatra primeiro. O importante é a pessoa procurar ajuda. Se a empresa tiver um plano de saúde, a pessoa tiver um convênio, ok. Se ela não tiver, infelizmente, é um investimento necessário, que a pessoa vai precisar colocar a mão no bolso aí e investir. E os convênios, tanto particular como as prefeituras, até onde eu estou sabendo, tem a abertura, tem as consultas com psicólogos abertas à população. Isso. O pessoal que não tem acesso a convênio médico, que é usuário SUS, então como que a gente orienta? A gente orienta a pessoa a procurar a UBS mais próxima de onde ela mora. Essa UBS, ela vai estar encaminhando para o psiquiatra, né, ou para o psicólogo. Então, aqui em Presidente Prudente, a UBS que é referência é ali o Coabão, que o pessoal fala, né? Então, mas você não pode ir direto lá. Os correto, né, na rede, a não ser que, por exemplo, você tenha um episódio de síndrome do pânico, algum episódio assim, você vai procurar o hospital. O hospital vai, um HR, ele vai te encaminhar, né? Mas assim, se for aquela tristeza, aquela baixa, o correto seria você procurar a UBS mais próxima do seu bairro. Essa UBS vai te encaminhar. Aqui na rede Imprudente são 4 psiquiatras que atendem, então são 4 UBS específicas que têm psiquiatria. E a referência na psicologia é o Coabão. Então, lá tem atendimento psicológico, alguns atendimentos em grupo. Então, isso é para o pessoal lá que, né, usuário SUS. Agora, no convênio médico, a pessoa tem mais facilidade, porque ela pode escolher o profissional, ela vai e agenda. Sim. O que as empresas podem fazer nesse sentido? Então, elas podem treinar os seus gestores a identificar esses primeiros sintomas para que eles consigam abordar essa pessoa, ter uma conversa humanizada, para ver se essa pessoa consegue se abrir. Uma outra possibilidade seria no setor de recursos humanos, desse setor fazer esse trabalho, né, de conscientização, não só Setembro Amarelo, a empresa trabalhar com as questões de saúde mental aí no dia a dia. E as empresas que estão mais avançadas na parte de qualidade de vida, elas já estão investindo em profissionais para que atendam esses profissionais. Então, a empresa contrata um psicólogo, a gente chama isso de plantão psicológico na empresa. Então, a empresa ela contrata o psicólogo para ir presencial na empresa e disponibiliza uma sala, ou a empresa contrata esse profissional via online. Existe alguém do setor de RH, uma secretária, alguém que anota o nome das pessoas que têm interesse e essas pessoas passam por atendimento psicológico custeado pela empresa. E aí tem o sigilo profissional, tudo que a pessoa teria numa clínica particular. E essa parte do sigilo, vou abrir um parênteses, porque até ajudando a informar a quem ainda não procurou um psicólogo, você tem ajuda pelo SUS, tem empresas que contratam, tem empresas que têm, inclusive, dentro, né? E quem tem a possibilidade de ter um plano particular ou contratar particular, também. E essa questão do sigilo é extremamente importante, porque basicamente as pessoas precisam organizar o que elas estão pensando. Se elas saem falando isso por aí na sociedade, né? Eu estou pensando nisso, eu vou falar. Depois vem consequência, vem problema, vem confusão, gera conflito. E o psicólogo vai ajudar a organizar tudo isso, né? É um ambiente seguro, onde você pode falar, você pode estruturar aquilo que você está pensando, se é aquilo realmente que você está pensando, né? Se não é um impulso, algo diferente que está vindo ali, que inclusive poderia gerar consequência lá fora, mas o psicólogo não, o profissional, eu chamo de anjos, né? São anjos que podem te direcionar para um caminho melhor. E naturalmente vem a cura, como vocês dizem, pela fala. Como que funciona isso? A gente vai dizer o seguinte, né, para o público leigo, né, tem uma frase aí muito conhecida que diz que quando a boca cala, o corpo fala, e que quando a boca fala, o corpo sara. Então, isso a gente está falando de doenças psicossomáticas. Sim. Então, o que é uma doença psicossomática? É quando uma emoção não expressa, né, de forma verbal, ela se
ela se expressa através de sintomas físicos, que são esses sintomas aí de ansiedade e depressão. Então, pensamento ruminativo, a pessoa não consegue parar de pensar numa mesma coisa, pensamentos intrusivos, então a pessoa está realizando uma atividade e começa a pensar em coisas que ela não consegue controlar, sudorese, taquicardia, falta de ar, insônia, distúrbios aí gastrointestinais, então diarreia, a pessoa fala, nossa, não comi nada demais, nada do meu dia a dia. Então, assim... Enxaquecas terríveis. E até doenças como câncer, né? Tá envolvido. Sim. Então, existem alguns estudos que dizem, né, que o câncer, ele é uma doença de emoções não tratadas. Então, assim, a gente tem que pensar até a longo prazo. Então, às vezes, a gente vê pessoas que têm uma vida, né, muito regrada e mesmo assim elas envolvem câncer. Claro que o câncer tem questões de hereditariedade, a gente está falando uma das possibilidades. Uma das causas. É uma doença multifatorial, mas uma das causas é a dificuldade em expressar suas emoções. Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, é muito complicado você externalizar uma depressão porque... a pessoa tem medo de ser demitida, a pessoa tem medo de sofrer retaliação, né, por conta disso. Então, o ideal seria o quê? A gente buscar, se a empresa tem um RH que é humanizado, que abre essa possibilidade, a gente falar direto com o RH, a gente não falar para os nossos colegas, porque assim, é uma forma de desabafar, porém esse colega não pode fazer nada por você. Enquanto que o RH, sendo especialista nessa área, ele pode te ajudar, te orientar a procurar uma ajuda. Se você não se sente confortável dentro da empresa para fazer isso, você tem sua rede de apoio, que é a sua família, que são seus amigos, para que você conte o que está acontecendo com você e você possa conseguir ajuda especializada. Infelizmente, né, ou felizmente, dependendo do prisma, um amigo, ele não pode te ajudar no momento em que você está de fato deprimido. Então, é preciso uma ajuda especializada. Ah, mas o meu amigo é de confiança. Tudo bem, mas ele não tem o conhecimento científico necessário para fazer um tratamento. O que fazer com essa informação? Exatamente. Então, assim, a gente tem muito essa questão, né, social aí de uma fobia, né, desses profissionais, de ter medo de estar enlouquecendo, mas, na verdade, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo é para que você não enlouqueça. Na verdade, é o contrário. É exatamente o contrário, não é para quem é louco, né? Psicologia e psiquiatria é para quem se ama e quer se cuidar. Entendeu? Perfeito. A loucura, né? A psicose, a loucura, o sujeito não tem culpa e ele sai fora da realidade. Ele não tem como ter esse entendimento que ele precisa de ajuda, porque ele cinge com a realidade, entendeu? Então, isso é o que a gente chama de loucura, né? Que são as psicoses. E nós podemos, pegando a sua fala, dizer que há algumas precauções que nós possamos tomar antes, até para prevenir os primeiros sintomas, que envolve essa questão do sono, da alimentação, de tomar água, atividade física, da cura pela fala, que tem os profissionais certos para conversar, que vai te criar um ambiente, vai criar para você, entregar para você um ambiente seguro, mas nós temos também algo que você citou aqui agora mesmo, que é a rede de apoio, né? Que está muitas vezes na igreja, para quem tem alguma religião específica, na família, né? Talvez nos livros. Talvez na hora que você vai procurar um filme no seu streaming preferido na televisão, procurar aqueles que remetem emoções e energias melhores. Você acredita que seriam os primeiros passos? E se precisar, se sentir que está precisando de ajuda, não deixe agravar. Procurar o quanto antes uma ajuda, ou com um psiquiatra, ou com um psicólogo, ou os dois seria melhor ainda. Exatamente. A gente tem uma visão muito... A gente não trabalha com prevenção, a gente trabalha com redução de danos. Então, na verdade, a psicoterapia ela é uma atividade de autoconhecimento. Você não precisa estar doente para ir no psicólogo. Também é uma crença que a gente tem aí limitante. Então, assim, é que a gente está falando de um país de desigualdade social, onde as pessoas têm até dificuldade, às vezes, para fazer o básico. Mas, né, tirando essa parte, que infelizmente é muito triste, mas acontece no nosso país, as pessoas que têm condições de fazer um tratamento preventivo, de tratar das suas emoções, sejam elas emoções positivas ou emoções negativas, né, seria o nosso sonho se todas as pessoas pudessem, né, fazer um tipo de
psicoterapia, seja em qual abordagem fosse. Então, assim, isso é uma prevenção. É você tratar as suas emoções, aprender a lidar com seus sentimentos, para que você consiga identificar essa baixa e já consiga tratar no início. Tá, a gente sabe que não são todas as pessoas que têm essa possibilidade. Então, a gente, né, vamos pensar nessa população. Então, pensando nessa população, a gente precisa que a pessoa tenha esse conhecimento de entender essa humildade de que ela precisa de uma ajuda e que ela busque, né, da forma com que ela achar melhor. Claro que tudo isso não é terapia, mas é terapêutico. Religião, leitura, meditação, yoga, atividade física, tudo isso ajuda o ser humano a ser melhor. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tem um preconceito ou ela tem uma dificuldade em aceitar que ela precisa de uma ajuda profissional, então ela pode começar buscando essas ajudas terapêuticas. Tá ótimo. Eu agradeço muito todas as informações extremamente generosas que foram trazidas para os nossos ouvintes. Acredito que isso esclarece, mexe com crença limitante, que todos nós temos essas crenças, então precisamos estar o tempo todo fazendo manutenção, porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo sem necessidade. Não precisa necessariamente passar isso. Então, já com a sua vasta experiência acadêmica, teórica, através dos livros e prática, através dos atendimentos clínicos e para empresas, fica claro que tem uma saída. Principalmente quando o problema da depressão é quando a pessoa está deprimida e acha que não tem saída. Ou o empresário que fala, poxa, o funcionário que sempre foi exemplar, agora está cometendo erros banais na empresa e ele não tem saída, tem que mandar embora. E tem caminhos, tem profissionais, tem conhecimento, tem uma ciência já desenvolvida que pode ser que já está à disposição para resolver questões desse tipo. Aí, agregando toda a sua base de conhecimento e falando também sobre crença limitante, você é uma profissional da área de psicologia que se especializou na sexualidade humana. E é uma área que tem muito tabu, porque eu acho que a maioria da sociedade fala, é sexóloga, vai pensar só em besteira, literalmente, né? Só na superfície do que é isso aí. E quando alguém estuda anos a fio, como você fez, na sua faculdade, na sua especialização, atende clinicamente, é muito mais. Você tem a visão completa do ser humano, onde a sexualidade, ela faz parte de um relacionamento, um casal, faz parte das pessoas que estão descobrindo isso, das pessoas que já estão na terceira idade. Então, nós estamos falando de pessoas que estão buscando e precisando de mais qualidade de vida. E você conseguiu se especializar, né, com muito esforço nessa área e agora vem desbravando, se posicionando como uma profissional da área de sexualidade humana e enfrentando preconceitos que a gente sabe como funciona. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco dessa profissão que só vem a somar para as pessoas. As pessoas, elas têm muita dificuldade de entender a sexualidade fora da promiscuidade, né? Então, o que a sexualidade humana trabalha? Ela trabalha com os aspectos biopsicossociais que envolvem a sexualidade, que não é só o sexo. A gente está falando aí de sexo, de afetividade, de relacionamentos, de disfunções sexuais, de educação para crianças, de autoestima, falando da terceira idade. Então, assim, é um tema que abarca todas as idades. Parece que a gente está falando só dos jovens adultos, né? Das pessoas que estão na idade sexualmente ativa. Mas a gente está falando desde a educação sexual em escolas e tudo mais. Então, a sexualidade humana, ela abarca desde a parte biopsicossocial, a parte biológica, a parte psicológica e a parte social. É uma ciência, como todas as outras aí, tem estudos científicos, é uma área muito abrangente, mas, infelizmente, hoje, por desconhecimento, as pessoas não procuram esse serviço por achar que a sexualidade está ligada só ao ato, né? Ao ato sexual e ligado a Kama Sutra, ligado a
sex toys, só a parte do sexo em si, da atividade sexual, e não de todo esse aparato biopsicossocial da sexualidade humana. Então, é uma área muito interessante, uma área em que muitas pessoas têm dificuldade, assim como as pessoas têm depressão, e que elas não procuram por esse tabu e por medo de falar a respeito. Então, tem muitos que, de repente, estão ouvindo, quer falar sobre sexualidade com seus filhos, pode pedir ajuda para uma profissional, como é a sua especialidade. Casais que, de repente, não conseguem conversar sobre o assunto, né? Tá cheio de tabu, dificuldade de conversar, também pode. Pessoas que... isso eu vi assim, rapidamente na internet o que é sexologia, então você pode ir me corrigindo, né? Mas, enfim, existem a questão dos vícios, né? Questão dos vícios, por exemplo, consumo de pornografia em excesso, ao ponto que a pessoa... Isso eu já vi dentro de empresas... Problemaço com isso, de profissionais assim, extremamente capacitados, que durante o período comercial de trabalho, o computador fica logado em algum site pornográfico durante o trabalho. A pessoa ela faz esse consumo no ambiente de trabalho e gera muitos problemas, porque até alguns desses sites têm aí, né, problemas com vírus, computador da empresa. Então, assim... É uma problemática que parece que ela não entra no ambiente de trabalho, mas ela entra sim. Entra, além de gerar demissão por justa causa. Quanto às questões que envolvem informação. E essas pessoas, assim como as pessoas que estão passando por uma crise depressiva, uma crise de ansiedade, são pessoas que precisam de ajuda também. Com certeza. E aí, se a gente ficar o tempo todo só remediando, vira aquela empresa que demite e contrata. Você fica patinando, porque gasta para demitir, gasta para contratar, gasta para treinar. Além do tempo que gera transtorno para quem já tem experiência e precisa treinar o novo. Então, é preciso profissionalizar. E para a gente profissionalizar, é preciso buscar profissionais. Porque só nós sabemos o quanto tempo você precisa investir para se tornar um profissional em alguma área. Então, nós precisamos, juntos, ajudar a sociedade. E é assim que funciona uma empresa também. Agradeço demais a sua presença. Foi realmente muito, muito esclarecedor para todos nós. Desejamos muito sucesso. Você pode deixar o seu Instagram, seu Facebook, seus contatos. Para quem tiver interesse em procurar uma psicóloga formada que entende muito sobre sexualidade, pode ajudar também com a questão nas áreas de psiquiatria. Fica à vontade. Bom, eu vou deixar então a minha rede social. O Instagram é @Ingrid, com D mudo, né? .sexóloga. E o meu telefone de contato para agendamento de consulta ou para maiores informações, DDD 18, né? 99702 4334. Tá ótimo, muito obrigado. Boa semana. Obrigada, eu que agradeço.